Olá, sejam bem-vindos a essa Top Class. Vamos começar mais uma aula. Nesta aula nós vamos fazer aquelas roscas de cocos, as famosas fatias húngaras, né? Eu vou começar passando sobre o recheio. Aqui eu tenho 1 litro de leite de coco fervido, 200 ml mais ou menos de leite condensado e 300 gramas de coco ralado. Nós vamos começar hidratando o nosso coco com o leite condensado. E o leite de coco. Aqui o leite de coco não vai colocar tudo. Nós vamos... Vou dar uma misturada aqui, porque a gordura do leite de coco se separa. Nós vamos colocar a olho, ao ponto somente dele hidratar. Eu não quero um coco líquido. Eu quero que esse coco ele fique bem firme. O leite condensado pode diminuir a quantidade, tá, gente? Aqui, mais um pouco de leite de coco. Que eu quero que esse leite de coco somente hidrate o meu coco. Essa rosca, para deixar ela molhadinha, do jeito que eu sempre, assim, costumo fazer, ela tem, assim, ela é um processo mais delicado. Ela tem etapas. Bom, acho que mais um pouquinho. Olha, ele não tá... O nosso coco, ele não tá extremamente, assim, uma sopa de coco e não está seco, né? Aqui, olha. É mais ou menos o ponto que eu quero do meu leite de coco. Nem seco e nem uma sopa. Bom, vou reservar aqui. E agora nós vamos para a massa. Esse leite de coco que ficou na panela, vocês vão usar. Ele vai ser a calda das roscas. Aí eu já vou voltar com os ingredientes da massa. Bom, agora vamos para a nossa lista de ingredientes da massa. 25 gramas de fermento de pão. 2 ovos. 2 colheres de açúcar. 100 gramas de manteiga derretida. 400 ml de leite morno. Uma pitada de sal. E 1 quilo de farinha de trigo para pão ou a farinha especial com bastante vitamina. Aqui no Japão nós usamos farinha especial para pão. Tem vários tipos de farinha. Para essa rosca não tem necessidade de ser a farinha mais cara, tá, gente? Pode ser a farinha de pão um pouquinho mais barata, porque nós temos aqui vários tipos de farinha de pão, desde a mais cara à mais barata. Essa receita ela não exige muita vitamina da farinha. Então, se fosse um panetone, um pão, que ele precisa crescer bem, aí tem que ser farinha especial, tá? Já fica a dica, tá bom? Aí aqui nós vamos começar... E essa receita também vocês não precisam, assim, ter um exagero de fazer esponja, toda aquela delicadeza. Não, ela é uma massa mais prática, tá? Vocês vão colocar o leite... o fermento e o açúcar. Aí agora eu vou começar colocando
a farinha de colherada. Aqui eu já vou acrescentar o sal. A manteiga derretida. Os ovos. Vamos quebrar a gema aqui. E já jogar um pouco de farinha. Agora, ir mexendo e colocando a farinha aos poucos. Tá. Daqui a pouco a gente já coloca a mão na massa. Literalmente, né? Aí, pegando bem os cantos. Que eu vou mexendo aqui com a colher o máximo possível. Que depois eu só vou sovando aqui, tá? Mas na hora que eu colocar aqui pra começar a sovar mesmo, aí vocês vão ver. Como diz, a brincadeira vai começar. Aí é distribuindo e apertando, pegando e apertando, tá? Essa é uma massa que ela não pode também descansar muito. Aí, sobre o recheio, o nosso coco tá hidratando, por isso tem que... O primeiro passo é começar a hidratar o coco, tá, gente? Sempre. Porque o coco demora e o tempo que a gente faz a nossa massa, a gente hidrata ele. Bom, olha, aqui vocês veem que não precisa colocar mais farinha, por isso que a farinha é colocando aos poucos. Essa farinha nós vamos usar para abrir a massa, passar na mesa, essas coisas. Bom, eu vou colocar força aqui, sovar e já volto. Gente, sobre sovar, é ir aqui amassando. Vocês podem esticando ela e batendo na mesa. Muita gente faz dessa forma, né? Não tem, assim, uma necessidade, mas é sovando que você vai trabalhar o glúten da farinha, tá? Então, eu costumo sovar até ela começar a explodir umas bolhas nela, porque é sinal que ela tá bem lisa, tá? Ela ainda não tá estourando as bolhas. Aí, na hora que eu começo, você começar a ouvir uns ploft, ploft na massa, é porque ela tá indo bem, tá? Bom, aqui está a nossa massa, olha, ela tá bem macia, ela não tá grudando. Aí agora eu vou passar um plástico filme aqui, que é bem importante, que independente do tempo que a sua massa vai descansar, ela não fica tomando ar, tá? Porque ela resseca e atrapalha também o crescimento dela. Então, enquanto eu arrumo aqui as minhas coisas pra montar ela, eu vou deixar ela descansando, é um tempinho ótimo. Aí eu já volto com a montagem. Agora eu vou vir aqui com a nossa massa. Olha, foi só alguns minutos o tempo de cortar o morango e preparar algumas coisas, que ó, ela já até deu uma crescida. Uma leve crescida, né? Vou pegar uma parte da massa. Pra nós começar a fazer os nossos bolinhos. Aí sempre deixar ela coberta, tá? Aí aqui,
salpicar um pouquinho de farinha pra ela não grudar na mesa. Aqui agora é igual abrir um pão, não tem nenhum problema. Nenhum segredo, né? Até aqui. Aí essas roscas, é muito importante deixar a massa fina, não uma massa extremamente grossa, porque ela ainda vai crescer e não é gostoso uma rosca com massa grossa, né? Aí abrir ela bem. Nós vamos começar a fazer as nossas roscas. Ela ainda tá um pouco grossa. Bom, agora aqui nós vamos começar com o nosso recheio. Espalhando. E recheando bem. Aí, esse, no caso, você pode enrolar, né? Assim, bonitinho. Esse, no caso, é só com o nosso recheio. O próximo eu vou colocar morangos também. Pronto. Nossa assadeira, ela pode ser com papel manteiga ou esmoltante. Eu tô passando esmoltante aqui, ou untada com óleo também. Esmoltante nada mais nada menos é um óleo. Então eu vou colocar aqui nossa assadeira. Vou deixar ela mais perto. Essa aqui é a pontinha. Volta pra bacia. E vamos começar a fazer as nossas rosquinhas. Aí eu sempre procuro calcular o tamanho delas pelo dedo aqui, tá? Eu faço o cálculo com o meu próprio dedo, tá bom? Aí vocês vão cortando e colocando elas aqui na forminha. A espessura da massa, vocês ainda podem deixar mais fina do que tá aqui, tá? Eu ainda achei ela grossa aqui, cortando. Achei ela um pouquinho grossa, vocês vão ver como que ela vai crescer. E deixando espaço entre uma e outra na assadeira, tá?
Aí eu vou terminar de cortar todos aqui e já vou arrumar a bancada pra próxima. Bom, aqui tenho mais uma já aberta e com recheio e vou colocar morangos picados, tá? Esse aqui, depois de assado, gente, esse morango fica uma delícia. Chega a ser como se diz, chega a ser um crime. Bom, aí o mesmo processo, nós vamos enrolar, fazer os caracolzinhos, né? Cortar e organizar na mesa. Vou terminar aqui e vou cortando também. Já vou organizar na mesa, não, na assadeira, tá? Já volto. Aqui a nossa massa cresceu bastante, então só vamos arrumar as pontinhas, né? E vamos levar para assar no forno 180 graus por mais ou menos 25 minutos. Aqui que eu vou começar a explicar o processo para deixar as roscas bem molhadinhas, tá? Aqui nós estamos com o nosso restante do leite de coco, né? E vamos acrescentar 500 ml de leite condensado. Aqui ele tá esquentando, né? Não precisa deixar levantar a fervura. E mexendo. Aí só para dissolver o nosso leite condensado. Nós aqui ainda vamos acrescentar um pouco de leite. Depois que ele esquentar bem, aí nós vamos acrescentar o leite, tá bom? Esse aqui é a nossa calda. E mexendo enquanto ele tá esquentando, só até dissolver, incorporar o leite condensado no nosso leite de coco. Bom, aqui já tá um pouco bom. E agora eu vou vir com 400 ml de leite. E já pode desligar. Bom, gente, aqui, depois das nossas roscas estiverem no forno mais ou menos 15 minutos, antes desses 15 minutos não abrem o forno por nada, tá? Após 15 minutos de assado, vocês vão tirar uma assadeira e molhando uma por uma. Enquanto isso, a outra mantém assando, tá? Que agora aqui é um trabalho mais sim, não que seja delicado, é um processo mais trabalhoso, tá? Aí eu vou molhar todas aqui. Com aquela nossa calda que nós preparamos. E jogar bem por cima deles. Não tem problema ele ficar essa piscininha por baixo. Aí agora eu volto essa assadeira pro forno e pego outra. E essa volta, continua assando. A segunda assadeira. Vocês viram que a minha receita deu 3 assadeiras, né?
O meu forno, ele tem capacidade de passar uma assadeira, duas assadeiras de cada vez. Só que eu tenho 2 fornos, então já tá as 3 massas assando tudo junto, tá? Então, porque tem que tomar muito cuidado com massas de pão, porque elas não podem ficar muito tempo descansando. Vocês reparam que aqui ele muda o brilho já, né? Aquele brilho do... Essas já tem um brilho diferente das outras, porque... Por causa do leite condensado. É aí que fica aquela rosca bonita. Muita gente pergunta se eu passo pincelo com gema de ovo. Não, as minhas roscas... essas aqui são só através do açúcar do leite condensado. Por isso que eu não coloco muito açúcar na massa e nem muito leite condensado no preparo do recheio. Essa eu volto pro forno e vou fazer a minha outra também. Aí agora, mais alguns minutos e já faz o mesmo processo de novo. Agora é assim, de minutos em minutos. Terminou as 3, volta pra primeira, tá bom? Aqui eu já vou pra segunda etapa nessa assadeira. Vocês viram que ela já tá assim, ela já tá secando, né? O que colocamos na primeira etapa. Então, eu faço mais ou menos 3 etapas em cada assadeira. Na última, eu mais ou menos refaço a calda. Eu coloco mais um pouco de leite condensado e um pouco mais de leite de coco. Agora eu vou pegar a segunda assadeira. Conforme vocês verem, tem bastante calda, vocês podem dar uma erguidinha nelas, pra calda ficar mais embaixo, sabe? Pra ele se mergulhar, ainda mais essas que estão bem... não estão muito abertas, olha. Dá uma olhada se a calda tá entrando aqui, ó. Tá? Aqui já é o segundo processo da minha segunda assadeira. Eu já vou pra terceira assadeira. Aqui, a nossa primeira assadeira já pronta. Eu vou deixar ele esfriar assim com a calda. Essa calda, ela vai incorporar mais ainda nas nossas rosquinhas. Pode parecer que, ai, nossa, tá sobrando calda, que não sei o que. Não. Porque essa calda, ela tá quente, ela vai dar uma engrossada e conforme eu for tirando uma a uma, eu vou colocando essa calda junto nas bandejinhas. Então eu vou mostrar pra vocês depois como que eu faço, porque quando o meu cliente recebe, ele recebe também a rosca, ela com bem molhadinha, as fatias húngaras bem molhadinha, vocês vão adorar. Bom, agora nós vamos separar as nossas roscas das bandejas, né? Então eu vou vir aqui, pegar uma a uma. Minha bandejinha tá aqui. E colocar nas bandejinhas, que essas bandejinhas já envio para os clientes, tá? Aí, essa calda que fica, eu vou colocar aqui em cima das rosquinhas, igual aqui no copo. Eu vou pegar uma outra menor para equilibrar. Porque essas roscas não tem jeito, gente, não dá para fazer tamanho padrão. Então, é uma coisa que você sempre tem que deixar o cliente mais ou menos avisado, tá? Então, vocês vão equilibrando as grandes com menores, tá?
tá? E vocês vêm aqui e joga por cima, tá? O que sobrou dessa calda, porque essa calda, ele vai ficar aqui, o cliente vai receber uma rosquinha bem molhadinha e parece que não, o pessoal adora. Vocês não têm ideia. Quando eu aviso meus clientes que eu estou fazendo as rosquinhas, entra bastante encomenda, tá? O que esse aqui é encomenda de cliente, porém não é sempre que eu faço. Eu aviso sempre em particular alguns clientes apenas, porque eu sei que eu não vou poder fazer muito assim, em escala muito grande. E bandejinha enviar para o cliente, né? Bom, gente, espero que vocês gostem dessa receita. Qualquer dúvida, estou à disposição. E eu vou tentar montar uma apostila para vocês sobre essa receita, com algumas dicas também. Aí, quem quiser a apostila, só deixar nos comentários, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima receita.